gente, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem, certo? Estamos aqui em mais um momento de aprendizado. Essa semana a gente vai estar numa semana super especial, é a semana do lixo zero, né? Semana lixo zero, que a gente está aqui trabalhando, e aí vocês vão ter hoje uma aula bem diferenciada. A gente vai ser bem rapidinho aqui, né? Nesse início, a gente sempre costuma dizer que a gente é acompanhado de uma equipe maravilhosa. Temos aqui a intérprete de Libras para deixar essa aula mais acessível, uma galera gigante aqui da produção também para deixar esse conteúdo cada vez mais de qualidade, e junto comigo está o nosso querido professor aqui, Giorgio. Fala aí, Giorgio. Olá, rapaziada. Bom dia, professora Vanesca. Bom dia, meu povo bonito. É uma satisfação estar hoje com vocês novamente, com esse pessoal aqui da técnica que deixa essa aula mais bonita, a gente mais arrumado, até cheiroso, professora. Isso. Até cheiroso, né, Gil? Mas vamos lá? Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai dar um início aqui, né, para explicar um pouquinho o que é essa semana do lixo zero. E aí a gente vai ter uma aula hoje com um vídeo, né, que vai passar no Barco Escola, que a gente participou, fez entrevista com algumas pessoas e numa aula bem maravilhosa no Rio Capibaribe. Veja só que legal. Então, antes de iniciar, a gente vai entender um pouquinho o que é essa semana do lixo zero, né? Uma semana que a gente, a ideia, né, é sensibilizar para essa questão do problema do lixo na atualidade, né? Que a gente possa refletir sobre essa questão, ok? Porque a gente acaba, às vezes, né, se acostumando ali com o lixo e aquele problema se naturalizando. Mas não, gente, a gente sabe que um grande problema, principalmente para os espaços urbanos, né, é essa questão do lixo, dos nossos resíduos. Então, essa semana é justamente que a gente está vivenciando, para trazer, né, essa sensibilização, essa consciência e o que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade, certo? Então, aqui bem rapidinho, vamos trazer algumas provocações, algumas reflexões para você. Você já pensou a sociedade dialogando novas formas de lidar com seus resíduos sólidos durante uma semana? Pois é, essa semana é justamente essa ideia, né? A gente pensar sobre essa questão dos nossos resíduos sólidos. Então, o que é a Semana Lixo Zero? A Semana Lixo Zero, a ideia é mobilizar o máximo possível de organizações e pessoas para, durante uma semana, propor discussões e transformações reais na maneira como lidamos com os nossos resíduos. Então, essa é a ideia, né? Essa é a proposta, a finalidade dessa semana. Mas a gente sabe que não só vai ficar nessa semana, né? Nossa consciência ambiental, sensibilização tem que ser no dia a dia, ok? Então, aqui algumas questões, né? Você sabe quanto a sua cidade gasta com lixo, né? A gente sabe que muitas vezes o gasto com limpeza urbana vai aí, a média, né, de acordo com as pesquisas, de 7% a 15%, né, que cada município gasta com a questão da limpeza urbana. Então, imagina, né, e se esse recurso fosse usado para melhorar a sua vida, certo? Se a gente utilizasse esses recursos que é destinado para o lixo, para utilizar para outras questões, né? De transporte, talvez, educação, enfim, saúde. Então, a gente pode fazer, a gente é agente transformador, certo? Então, são produzidos 80 milhões de toneladas de resíduos no Brasil por ano, e tanto lixo, tanto lixo que poderia encher 200 estádios de futebol. Olha só, gente, a quantidade de lixo que a gente produz por ano no nosso Brasil. Então, agora a gente vai assistir o vídeo, né, bem interessante aí para vocês verem e entender melhor qual é a proposta dessa semana, o que é que a nossa cidade do Recife, né, já faz de mobilização, de engajamento para essa questão de resíduos na nossa cidade, certo? Então vamos lá com o vídeo e já já a gente volta para fazer mais algumas reflexões. Olá, gente! Estamos aqui para uma aula mais que especial, tá? Nós iremos falar sobre uma temática chamada Semana Municipal do Lixo Zero.
de 25 a 28, estaremos vivenciando essa semana. Mas você sabe o que é a Semana Municipal do Lixo Zero? Sabe não? Tá, é uma semana que foi instituída em 2017 no calendário oficial da cidade para que a gente pudesse debater essa temática. Hoje vamos ter uma aula mais que especial aqui na nossa Escola Flutuante Rio Capibaribe, mas contamos aqui com a minha presença, professor Lami, professor Gilson, professora Vanessa e duas convidadas mais que especiais, tá? Teremos a Rayana Burgos, que vai relatar suas experiências, e a nossa vice-prefeita, a Isabela de Rodão, que estará conosco aqui. Vamos nessa, gente? Olá, gente. Como a gente falou, está aqui a equipe completa para começar a nossa aula aqui. Como sempre, né? Professora Vanessa, dê seu recado aí para os alunos aqui, professora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos hoje aqui numa aula bem diferenciada, né? No nosso queridíssimo Rio Capibaribe. Vai ser bem legal esse momento, então vamos lá com a gente. E está aqui conosco também quem? Olá, professor, se apresenta aí. Quem? Ele, o próprio, qual? O rostinho lindo, juntinho aqui com vocês. Vamos embora, vocês sabem que é sempre o quê? Um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. Podemos ir, professor? Vamos embora. Podemos ir, professora? Sim, por favor. Vamos embora junto com a gente. Olá, gente. A Semana Municipal do Lixo Zero, em um dos seus objetivos, propõe um debate entre instituições, escolas, sociedade, entre todos. Estamos aqui na Escola Flutuante com a equipe de professores, a Priscila, a Gerrana e o professor geógrafo Alf, que está conosco aqui para poder chegar e compartilhar um pouco conosco de sua experiência. Alf é um grande especialista dessa área aqui. Mas, Alf, a Semana do Lixo Zero traz como objetivo, realmente, reduzir o lixo nessa semana a zero, tá? Então eu queria que você dissesse para os meus amigos que quando eles descartam seus resíduos sólidos lá fora, como impacta nesse ambiente aqui, Alf? É importante a gente começar a pensar, não é, que pequenas práticas dentro de casa são importantes para reduzir o resíduo sólido. Por exemplo, se a gente em casa a gente começa a separar o que é resíduo sólido do que é orgânico, já é um grande passo. Né? Eu moro num apartamento, eu tenho um depósito que tudo que é resíduo sólido eu coloco lá. E a parte orgânica o carro do lixo leva. Então esse resíduo sólido eu coloco num saco e chamo um rapaz que passa periodicamente, pega esse resíduo e leva e vende. Então já é uma maneira de evitar. Então é uma pequena ação em casa que a gente pode fazer. Se a gente coloca, né, na rua, joga na rua ou joga nos córregos, joga nos rios, a tendência é de descer. Nós estamos aqui nessa parte da bacia portuária do Recife, que a gente chama de baixo estuário. Então é o lugar mais baixo do rio. A parte mais alta do rio, ou dos afluentes dele, onde se jogar lixo, onde se jogar resíduo sólido, a tendência é descer para aqui. Como está numa maré alta hoje, não é muito perceptível, mas nas marés baixas eles aparecem sempre, enganchados nas árvores de manguezais, em animais e tudo. Né? Então, existem pequenas ações que são altamente importantes nesse sentido. E principalmente nas chuvas, né? Quando a gente tem chuvas, as chuvas carregam esse material para os córregos, para os rios e desce para aqui. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando estamos aqui na época de chuva dando aula, muitas vezes tem várias vegetações com animais como cobras, tartarugas e muito resíduos sólidos. Né? Então são pequenas coisas que a gente observa do dia a dia. Existem ações que são bastante importantes, que elas precisam ser pensadas, inclusive, maior na sociedade. A gente tem plástico na sociedade desde a segunda revolução industrial, quer dizer, desde o século passado. São quase 200 anos. E um dia desse eu ouvi uma frase que disse: o primeiro plástico que foi gerado na Revolução Industrial, ele ainda sobrevive. E mesmo assim, se ele não tiver concretamente como era, ele se fragmenta. E hoje a gente tem um tipo de poluição que chamamos de microplásticos, né? Esses microplásticos, eles estão em tudo, inclusive na corrente sanguínea, em animais. Há pouco, um estudante de Itajaí, Santa Catarina, ganhou um prêmio internacional que foi justamente fazer um filtro
para filtrar os microplásticos. E nisso ele disse que o que ativou ele a fazer esse filtro foi que a média é que o ser humano consome por semana de microplástico um cartão de crédito. E em um mês daria um Lego. Em um ano, um capacete plástico. Então ele achou isso estarrecedor. Eu particularmente achei os dados muito alarmantes. E ele, a partir daí, começou a desenvolver um filtro para justamente filtrar nas estações de tratamento esses microplásticos. E foi premiado, competiu com 32 participantes no mundo todo e foi premiado. Então, fez um projeto, possivelmente vai patentear e vai negociar com as empresas e com as prefeituras. Então, são pequenas ações que são altamente significativas, né? E o que é mais importante é que esse resíduo sólido que a gente está falando, né, que é visível, ele é mais preocupante quando ele se fragmenta e fica invisível. Porque você pode estar na sua casa consumindo água mineral com microplástico. Então são coisas que a gente está começando a perceber agora. A ciência se aprofundando e vendo como é danoso, não é, a produção de plástico, que no dia a dia a gente está aí consumindo muitas vezes desnecessariamente. Então, na hora de se consumir, é importante também perceber isso. Consumir produtos que não tenham muitas embalagens, né, que tenham embalagens que são absorvidas mais facilmente pelo meio ambiente, né, que não sejam com tanta duração. Então é importante a gente começar a fazer essa reflexão, né, a necessidade ou não desse consumo. É importante que o professor acabou de falar de um dos R's que vocês já conhecem, repensar. Um dos R's, repensar. Vamos repensar o nosso consumo. Professor, isso realmente é muito, muito relevante, porque teve pesquisas que agora a gente detectou aqui, que até em fezes humanas já foi encontrado plástico. Mas, professor, uma das outras perguntas que o pessoal faz muito é o seguinte: já que o senhor falou que o plástico não se decompõe, se transforma em microplástico, ou seja, ele nunca vai deixar de existir nesse ambiente aqui. Vai estar contaminando esse ambiente que vocês estão vendo aqui. Os microplásticos estão aqui. Mas eles também têm muitas dúvidas, professor, em relação às águas fluviais, águas das chuvas. Essas águas, quando vêm para cá sem nenhum tratamento, poluem todo esse ambiente, professor? Sem tratamento, com certeza, né? Por exemplo, as águas das chuvas, elas são altamente importantes para justamente refazer todo o ciclo hidrológico, né? Para manter o ciclo hidrológico. Então, nas áreas naturais, nas áreas de floresta, alimenta os lençóis d'água, alimenta a vegetação, a própria vegetação segura essa água. Então há todo um equilíbrio no ecossistema. Quando a gente tem um ecossistema desmatado, quando a gente tem um ecossistema que tem muita poluição, que tem muito resíduo sólido, a tendência é essa água carregar esse resíduo sólido, essa poluição para os córregos d'água, né? Então, assim, é importante a gente ver a chuva não como inimiga, né? Mas ela é altamente importante para manter o ciclo hidrológico e manter a vida, né? A vida humana, ela é importante nesse sentido, né? Porque nós mesmos somos formados, boa parte do nosso organismo, de água. Então as chuvas são muito importantes, mas é importante que esse ecossistema esteja equilibrado. Então, quando você tem os nossos bairros, por exemplo, no Recife, onde muitos plásticos, resíduos sólidos são descartados nos canais, nas ruas, isso é um problema muito sério. Além de, muitas vezes, essas garrafas, esse plástico, impedir o fluxo da água, gerando enchentes locais, né? Ou gerando um acúmulo de água e, de repente, essa água, quando é solta, ela causa danos mais embaixo. Então, há toda uma consequência de problemas por causa dessas águas, né? É importantíssimo essas informações, gente. Vê só, vocês tiveram informações muito relevantes, mas agora vocês vão conhecer um pouquinho da estrutura da escola flutuante. Vocês vão ver com a professora Carol, com a outra convidada que vai chegar aqui agora, e a gente vai saber dela como é que isso tudo vai estar à disposição de vocês. Beleza? Vamos embora, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, amigos, vocês estão vendo que essa linda paisagem, ó pra aí, já estamos a caminho, já estamos aí entrando o rio adentro.
Mas eu disse a vocês que tinham convidados especiais. A primeira convidada que está aqui é a professora Carolina Gondim, que é a gestora dessa escola flutuante que nós estamos aqui. Professora Carolina, qual é o principal objetivo dessa escola? Professor, a Escola Flutuante Águas do Capibaribe é um equipamento da Rede Municipal de Educação que tem como objetivo fazer incursões pedagógicas pelas águas do Rio Capibaribe, onde os nossos alunos conseguem estudar a história do Recife, a geografia do Recife, aprender sobre o rio, sobre a fauna, a flora do ambiente local. De uma forma bem agradável, porque dentro do local, né? Então, assim, participando exatamente de tudo, vendo de pertinho, olhando e vivenciando cada detalhezinho. Rapaz, depois de um convite desse, uma explicação dessa, tu já tá com vontade de vir, não? Eu já tô aqui me maravilhando aqui com o que ela tá falando aqui, gente. Mas vê só, professora Carolina, como é que a escola está preparada para esse pós-pandemia? Diga para eles aqui como é que são preparados. Tudo pronto, só esperando eles chegarem. Estamos obedecendo todos os protocolos da vigilância sanitária, com espaços separados, distanciamento, álcool, gel, máscara. E é isso, estamos prontos, de braços abertos, só querendo que cheguem logo todos venham-se embora com a gente. Tá vendo então um recado para vocês aqui, extremamente seguro, belo, lindo, maravilhoso. Vem só aproveitar esse momento. Tá esperando vocês aqui, legal? Dando continuidade à nossa aula da Semana Municipal do Lixo Zero, temos a honra de receber aqui a vice-prefeita do Recife, Isabela de Rondão aqui. Primeiro quero lhe agradecer por estar aqui falando aqui para todos esses alunos do Recife aqui. E eu quero lhe fazer algumas perguntas, tá bom? A primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é o seguinte, tá? A Semana Lixo Zero é uma semana nova, 2017, muito nova. A pergunta que a gente faz para a senhora é o seguinte, o que a cidade pensa em relação à reciclagem e aos resíduos sólidos? Professor, é uma alegria poder estar aqui, tá? Compartilhando um pouco dessa experiência que vocês já vivem na prática aqui dentro desse barco histórico da cidade do Recife, né? Esse barco escola, que é uma coisa linda, de uma riqueza tremenda, e uma alegria poder falar para vocês aí que estão assistindo essa aula fantástica, prática. Veja, de fato, com a pandemia a gente sabe que houve um aumento maior de consumo dos descartáveis, o que nos acende um alerta vermelho a respeito dessas escolhas, né, desse consumo. Recife tem sim um trabalho já fortalecido com a separação dos resíduos. Então, esses plásticos, eles têm um destino maior. Inclusive, a coleta seletiva ela foi ampliada na cidade. E a gente ampliou também os ecopontos, os lugares que a gente pode destinar esse lixo reciclado. Então, inclusive, pegando um gancho em tudo isso, a minha fala para vocês hoje é que a gente possa dar esse destino adequado. O consumo, claro, a gente pode até ter mais cuidado com as escolhas, mas eles continuarão a existir. Então, minha fala para vocês, minha sugestão é que vocês comecem a perceber dentro da nossa cidade esses espaços de recolhimento desses resíduos, desse lixo reciclado, para a gente dar o destino certo. A gente sabe que a cidade do Recife faz parte do ICLEI e assinou um pacto para até 2050 reduzir a emissão de gases poluentes aqui na cidade. Como é que está se trabalhando essa questão desse pacto? O que é que está se pensando em fazer? Essa é a nova geração, a geração que vai estar em 2050, né? Eu sei que eu sou um professor aqui, mas não vou estar em 2050 não, né? Mas eles vão estar. Diga para eles o que é que está sendo planejado para a gente atingir essa meta. Eu desejo, inclusive, que todas nós e todos nós estejamos juntos em 2050, viu? Por favor, professor. Mas, vejam só, o que a gente está planejando, na verdade, o nosso desejo é neutralizar carbono, nosso compromisso é neutralizar carbono até 2050. E, para isso, a gente precisa compreender que ações importantes e, às vezes, muito simples, como o Eco Recife, que proíbe o consumo do descartável de uma forma geral no edifício sede e que a gente pretende estender isso para outras áreas da prefeitura, são essenciais. E aí a provocação que o professor faz,
é importante para que você também faça parte disso, lembrando que não somos só nós que vamos dar conta desse compromisso 100%. É fundamental a participação de cada um e de cada um. Então, pensar nessas escolhas que você faz no seu cotidiano, desde o canudo plástico, que parece ser simples, mas que a gente sabe que traz um dano tremendo para a natureza, até a forma como você descarta o seu lixo, o seu resíduo, que é aquilo que a gente conversou já na pergunta inicial, na primeira pergunta. Então, observe a sua forma de consumo. A sacola plástica, por exemplo, ela precisa ser usada com muito cuidado e que sejam as exceções. E já que você está com sua sacola plástica em casa, por que não leva ela para vários lugares para não pegar novas sacolas? E quando descartar, atenção, acha os pontos, certo? Descarta adequadamente, pensa nisso. Tá? Dizem que a primeira garrafa de vidro que foi fabricada no mundo ainda existe, porque ela não se degradou. Então, é um cuidado enorme que a gente tem que ter para assumir esse compromisso. Somos nós a geração que vai mudar essa situação, não esqueça. Vejam só, mais uma vez um recado dado para você entender que não depende muito mais de vocês, de mim, dela, para a gente poder mudar essa situação. Vou lhe fazer uma outra pergunta que dá em relação a uma lei de 2014 de política de sustentabilidade e enfrentamento às mudanças do clima. Dizia que a cidade deveria aumentar a permeabilidade do solo, combater a formação da ilha de calor, a urbanização urbana, uso de lâmpadas LED, instalação de micro-usina de energia fotovoltaica. Foi 2014. A gestão está chegando agora, mas tomou já uma lei já que estava em andamento. O que é que está sendo feito ou está se pensando em fazer para dar cumprimento ao que foi planejado em 2014? Importante a gente entender o seguinte, certamente você já notou aí na sua rua que os postes foram mudados. As lâmpadas, a iluminação da nossa cidade foi mudada, ela está muito mais clara, certamente a sua rua está muito mais clara. O nosso compromisso é chegar a 100% de lâmpada LED na cidade. E aí a gente sabe que a lâmpada LED, ela gera uma economia, não é verdade? E mais... eu diria que ela é mais efetiva, mais eficiente. Então, ela gera mais luminosidade, consome menos energia. Isso também é importante. Então, veja como é simples. Apaga a luz quando sair de um ambiente na sua casa. Observa. Olha que lindeza. Estamos passando embaixo da ponte. Por isso que escureceu muito. É isso. As lindezas do nosso rio, das nossas pontes. Mas aí, lembrando o seguinte. Apaga a luz. Está na escola, vai sair da sala. Desliga o ventilador, desliga a luz. Pensa nisso como um conjunto de ações importantes para esse compromisso e para cumprir essa Agenda 2014. A gente tem aqui em Recife, inclusive, já o Hospital da Mulher. Conhece o Hospital da Mulher? O Hospital da Mulher teve as placas fotovoltaicas instaladas no seu teto, o que gera uma economia tremenda, porque a gente tem sol demais. Então, essa iluminação, esse aquecimento, essa geração de energia a partir do sol é importante também. Então, a gente tem caminhado para ampliar essas questões já propostas na lei de 2014. E a questão que aí eu queria compartilhar com vocês, a gente tem ampliado a nossa malha cicloviária na cidade e melhorado a situação das nossas calçadas. Então, é menos um carro na rua cada vez que a gente vê uma bicicleta. O uso do transporte coletivo também é essencial. Mas não esqueça, fazer pequenos percursos andando, usar a bicicleta para se locomover na cidade. Isso também é importante para a gente diminuir essa geração e essa onda de calor tremenda que a gente sabe que vai destruindo a nossa camada de ozônio. Gente, vejam só, a gente falou aqui de ilha de calor, a vice-prefeita traz aqui a questão da ciclovia, e é verdade, onde a gente passa tem ciclovia nessa cidade, a gente pode se locomover com tranquilidade aqui, tá? A gente queria lhe agradecer, estar aqui presente, mas a participação é muito importante quando a gente vê alguém que diz que fez e manda alguém fazer. Que desde criança que a gente escuta, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a senhora traz um recado totalmente diferente, né? Ó, eu estou fazendo, então me imita. Me imita e faça aqui. Quero lhe agradecer aqui, tá? Essa oportunidade que a senhora nos dá de trazer coisas que nem eu mesmo sabia.
que o Hospital do Câncer tem, da mulher, aliás, desculpa, o Hospital da Mulher tem as placas fotovoltaicas lá. Quer dizer, isso é muito importante, gente, para vocês verem que estamos juntos. E só vai ser dessa forma juntos. Então eu queria que a senhora passasse uma mensagem final para eles aqui, para que eles pudessem sair daqui com essa imagem linda desse Recife e com esse recado maravilhoso que a senhora está trazendo. Pois é, uma alegria poder conversar com vocês hoje e compartilhar um pouco dessa experiência. Eu vou até dizer uma coisa, tá? Uma vez por semana eu venho trabalhar de bicicleta. Pois é, eu venho de bicicleta porque eu acho que a gente vai dando exemplo, a gente vai ampliando esse olhar generoso e participativo dentro da nossa cidade. Uma coisa importante para a gente não esquecer nunca, a cidade é nossa e ela precisa ser construída com as pessoas, juntinhas, compartilhando desses espaços públicos que são nossos. Então não esqueça, tira a bicicleta, faz os percursos a pé, participa, cuidado com o teu lixo, cuidado com o que você consome. E uma coisa importante que eu quero também, professor, compartilhar, eu faço compostagem na minha casa, você pode fazer na sua também. Separa aqueles resíduos orgânicos, certamente nessa semana do lixo zero vocês vão ouvir muito falar nisso. Os resíduos orgânicos, eles podem ser compostados e vão virar adubo para as nossas plantas. Então pensa nisso, descarta adequadamente o que pode ser reciclado, o orgânico, junta lá na terra, vamos alimentar as nossas minhocas, tornar essa terra ainda mais fértil para dar conta dessas plantas lindas. E participa dos processos de discussão dentro das escolas, dentro da tua comunidade, dentro da sala de aula, mas também na família. Pensa direitinho, não deixa ninguém descartar plástico na rua, porque vem parar aqui no lixo. Então a nossa lindeza fica cheia de plástico. A responsabilidade é de cada um e cada um de nós. E não esqueçamos, professor, nós somos a primeira geração que mais sente as mudanças climáticas. E somos nós a geração que tem a responsabilidade de mudar essa situação, tá certo? Vamos juntas e juntos, conto com você. Eu quero fazer um convite a você, aluna e aluno da nossa rede municipal. Assistam às aulas, que são lindas, minha gente, super interativas, preparadas com tanto carinho, com tanto amor. Elas estão disponíveis tanto na TV quanto no YouTube, de segunda a sexta-feira, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Assistam, tá linda, vale super a pena. Gente, aí foi dado o recado, né, que rapidamente vamos fazer uma reflexão a partir desse vídeo aula aí que a gente assistiu, né? Precisamos mudar os nossos hábitos de consumo, né? E não só isso, mas também a forma como encaminhamos nossos resíduos, transformando em recursos para transformação social e inovação. Eu vou passar agora a palavra para o professor Giorgio para ele se despedir de vocês, que a gente já está chegando ao fim da nossa aula. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado da aula, da videoaula. O professor Alami, Vanessa, a nossa vice-prefeita Isabela de Roldão falou muito bem. Deu até vontade, né, Vanessa, de a gente passear pelo barco, ver exatamente o que Recife tem de bonito que a gente não está acostumado a ver. E de preferência, meu povo, cuidado com os resíduos sólidos, o que a gente chama de lixo. De boa? Um abraço para vocês, o pessoal do Dom do Ano, fiquem com Deus. Pois é, gente, aqui fica aí o QR Code, né, para vocês que tiverem interesse, que já fazem coleta, né, as ecoestações do Recife, né, onde vocês podem descartar devidamente os seus resíduos, né, então fica aí no site da Prefeitura também tem, onde tem esses pontos de coleta. Então, ficou dado aí o recado, né? Vamos evitar aí, reduzir o desperdício, certo? E se encorajar em fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia, não é isso? Eu vou ficando por aqui, eu sou a professora Vanessa, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo momento. Tchau, tchau!